Olá, meus amores, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula sobre Roma. No vídeo anterior, nós falamos sobre a questão do surgimento da cidade de Roma e também sobre a monarquia. A monarquia ela chegou ao fim quando o Senado, principalmente os patrícios, eles deram um golpe no último rei etrusco, chamado Tarquínio, o Soberbo, e então eles instauraram a República Romana, tá bom? Além disso, nós tivemos um processo de revoltas iniciados pela plebe. Essas revoltas eram principalmente devido ao fato de que os plebeus não tinham nenhum tipo de direito, tá bom? Apesar de ser a maioria da população, eles não possuíam direitos. Nós vamos nos aprofundar mais nesses direitos, nessas exigências, um pouco mais na frente, tá bom? O período da República, ele foi marcado por uma expansão territorial muito grande. Os romanos eles chegaram a dominar as cidades vizinhas e também todas as cidades ali do território do Mar Mediterrâneo. A influência romana foi tão grande nessa região que eles passaram a chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, tá bom? Porque eles tinham muita influência, muita força e eles controlavam a questão do comércio na região. Com esse processo de expansão territorial, Roma acabou adquirindo uma experiência política e administrativa muito grande, tá certo? Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a questão da própria política em Roma. Além disso, houve também um processo de assimilação de outras culturas, né, quando Roma vai passar a introduzir na sua própria cultura elementos de outras culturas. Um exemplo disso é a cultura grega, né? Os romanos eles vão achar muito bonito, né, todos os elementos da cultura grega e vão querer anexar esses traços, esses costumes, esse estilo à sua própria cultura. O fim da República, ele aconteceu em 27 a.C. e ele foi provocado por disputas de diferentes grupos políticos pelo poder. Nós vamos falar, no final do vídeo, exatamente sobre essa questão do fim da República. A República ela estava organizada da seguinte forma. Quem comandava a República eram os magistrados. O cargo mais alto de magistrado era o cargo de cônsul. Existia mais de um cônsul, tá certo? E nós vamos ter também outros magistrados, tá certo? Que ficavam responsáveis por outras atribuições, como a questão da arrecadação de impostos, o tesouro público, o policiamento, a questão de saneamento básico e muito mais. Existiam, além dos cônsules, os pretores, os censores, questores, edes e o ditador. O cargo de ditador era um cargo que só era colocado em prática em alguns casos específicos. Ele não era um cargo que era ocupado sempre. Ele só era ocupado em caso de guerra, em caso de alguma crise que ameaçasse a república. Então, se elegia um ditador. O Senado é quem fazia essa eleição, tá certo? Escolhia entre os próprios patrícios alguém para ficar responsável ali por essa questão militar, administrativa e financeira. Então, esse ditador ele era eleito e ele ficava no poder por apenas 6 meses. Passado esses 6 meses e ele não tivesse mudado a situação, não tivesse controlado essa crise, então seria realizada uma nova eleição para escolher um novo ditador, tá bom? Para auxiliar os magistrados, existia o Senado. O Senado ele chegou a ser composto por 300 membros vitalícios, ou seja, eles ocupavam o cargo até morrer. Todos eles eram patrícios, tá bom? Todos eles eram os bem-nascidos da elite. A função do Senado era controlar o tesouro público e propor a guerra e a paz. Para auxiliar tanto o Senado quanto os magistrados, existiam as assembleias. Inicialmente, só existiam 2 assembleias, mas com o passar do tempo e à medida que os plebeus foram reivindicando direitos, eles conseguiram o direito de participação nas assembleias também. A primeira assembleia é chamada de Assembleia das Tribos e ela organiza os cidadãos de acordo com o seu local de origem ou de residência. Lembrando que cidadão em Roma eram apenas os homens que tinham posses, tá certo? Em seguida, nós vamos ter a chamada Assembleia Centuriata. Ela organizava os cidadãos em centúrias, que eram, na verdade, unidades do exército. E essas unidades do exército, elas eram organizadas de acordo com o grau de riqueza dos soldados, tá bom? Então, existiam diferentes níveis de riqueza, diferentes níveis de soldados, e eles ficavam em categorias diferentes de acordo com a sua patente e com a sua riqueza.
A função dessas assembleias era auxiliar o Senado nessas questões de guerra e de paz. E por último, nós vamos ter a Assembleia da Plebe, que foi criada depois, tá certo? Ela era mais recente. E ela fica encarregada justamente de votar os assuntos relacionados aos interesses dos plebeus. Aqui vocês podem observar um pouquinho mais sobre as atribuições que cada um deles tinha, né? O consulado, o Senado, a Assembleia, a questão do ditador, pretores e muito mais. Então, cada um tinha a sua função, tá bom? Aqui, se eu for falar de cada um, o vídeo vai ficar enorme. Deixa eu passar. Vamos lá. O processo de lutas sociais, ele vai se iniciar devido justamente ao fato de que a plebe era a maioria da população, mas eles não tinham nenhum tipo de direito político. Essas lutas, elas vão ser iniciadas desde antes da República, tá certo? Mas elas vão começar a ganhar visibilidade durante a República. Então, os plebeus, eles vão iniciar um processo de greves que vão garantir a eles esses direitos. Essas greves, elas aconteciam da seguinte forma. Como os plebeus eram a maioria dos soldados do exército romano, então o que é que eles faziam? Eles saíam da cidade, iam para as montanhas e se recusavam a voltar, eles faziam greve. Enquanto o Senado não aprovasse ou não acatasse uma das exigências que os plebeus tinham, então eles não voltavam para o exército. Então o exército de Roma ficava vulnerável. Então eles acabavam tendo os seus direitos atendidos devido a isso. A primeira lei que eles conseguiram foi a de eleger um tribuno da plebe, tá certo? Através justamente da participação na Assembleia. Esse tribuno, ele ficava responsável justamente por essa questão dos interesses dos plebeus dentro da Assembleia. Em seguida, eles conseguiram uma outra lei favorável a eles, que é chamada de Lei das 12 Tábuas. Essa lei, na verdade, não era exatamente favorecendo os plebeus, mas era mais assegurando eles de alguns direitos. Por quê? Quem fazia a justiça eram os patrícios, era o Senado, eram os magistrados, que eram todos patrícios. Como não existia lei escrita, então eles acabavam fazendo justiça, fazendo as leis do jeito que eles quisessem, interpretando da forma que eles quisessem, sempre para o seu próprio benefício. Com essa lei, né, a Lei das 12 Tábuas, essas leis que antes eram apenas faladas, elas foram colocadas no papel. No caso, não era exatamente papel, eram em blocos de bronze, tá certo? Então, elas foram escritas e elas foram disponibilizadas para que qualquer pessoa pudesse lê-las e interpretá-las. Então, isso evitava que os patrícios, eles interpretassem as leis do jeito que eles quisessem, tá bom? Que eles puxassem sempre a brasa para a sua sardinha. Algum tempo depois, os plebeus eles conseguiram a autorização da Lei Canuleia, que é a lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que antes disso era proibido. Em seguida, eles conseguiram as chamadas Leis Licínias Sextias, que na verdade é o sobrenome dos dois legisladores que conseguiram aprovar essas leis. A primeira lei, ela está relacionada à questão de que foi diminuída a dívida que os plebeus tinham com os patrícios, que era justamente essa dívida que causava para eles a condição de escravidão. Então, essa dívida foi reduzida. E a segunda lei era o direito de escolher um magistrado, né, um cônsul, e que esse cônsul deveria justamente garantir os direitos dos plebeus. Então, esse direito deles de elegerem um cônsul era fundamental, tá certo? Já que o cônsul era o cargo mais alto da política em Roma. Eles também conseguiram, com muita luta, a proibição da escravidão por dívida e, posteriormente, eles conseguiram também o acesso às outras magistraturas, como o Senado e também a questão dos legisladores. Com isso, surgiu uma nova aristocracia em Roma. O que é isso, professor? Aristocracia? A aristocracia é uma minoria que comanda o poder em Roma, que antes eram os patrícios, e à medida que os plebeus foram conquistando mais espaço, né, eles também se tornaram, como é que eu poderia dizer, elite, né? Eles também passaram a fazer parte dessa elite. Só que não eram todos os plebeus. Por que não eram todos os plebeus? Porque a maioria deles era pobre, a maioria deles tinha terras ou pouquíssimas terras para cuidar. Então, se eles deixassem as suas lavouras, o seu rebanho, a sua vida para ir fazer política, eles iam passar fome. Então, não era qualquer pessoa que poderia fazer parte da política. Mesmo eles tendo direitos,
eles não tinham condições de fazer parte da política. Então, quem passou a fazer parte eram apenas aqueles plebeus que possuíam terras e que possuíam alguma riqueza, tá certo? Porque aí sim eles poderiam deixar por algum tempo as suas atividades e se dedicar à política, tá bom? Então, essa nova aristocracia ela era composta de patrícios e também de plebeus enriquecidos, que não era toda a população. A expansão territorial de Roma, ela teve alguns momentos importantes, como as questões de disputas por terra e por mercados com a cidade fenícia de Cartago, que era uma superpotência da época, né? Uma cidade muito importante, uma cidade costeira, que fazia muito comércio marítimo. Então, Roma vai passar a disputar território e disputar mercado com essa cidade. Nós vamos ter 3 guerras muito importantes, que são as guerras púnicas. O nome púnico vem justamente do fato de que os romanos chamavam os fenícios de púnicos. E como Cartago era uma cidade fenícia, então essa guerra ela passou a ser chamada de guerras púnicas, ou guerra contra os púnicos, tá certo? Essas guerras elas duraram mais de 100 anos e elas foram vencidas pelos romanos. Após vencer a guerra, Roma devastou toda a cidade de Cartago. Roma devastou toda a cidade de Cartago, os sobreviventes foram vendidos como escravos e o território foi convertido em província, tendo que pagar impostos, e também as terras elas acabaram indo parar nas mãos dos patrícios, tá certo? Nós tivemos um outro momento importante quando Júlio César conquista a Gália, que é a região onde hoje fica a França, tá certo? Novamente aqui ele volta a falar na questão de Mare Nostrum, mas eu já expliquei a vocês essa questão. Tá certo? Então, Júlio César, ele vai ser muito importante. Aqui vocês podem observar acima de mim uma estátua de Júlio César. Não, essa estátua é de... deixa eu voltar. Pronto, essa estátua aqui é de Júlio César. Essa outra aqui é de Otávio Augusto, tá bom? Pra gente não confundir. Vamos lá. Com isso, com essa questão da conquista de territórios, né, mais escravos, nós vamos ter um enriquecimento do Estado romano. Roma vai passar a ganhar muito dinheiro com isso, com novas rotas comerciais, né, com essa questão da cobrança de impostos. Então, o Estado romano ele vai crescer muito nessa época. Isso vai provocar também o surgimento de uma nova classe social, que eram os cavaleiros, que eram justamente pessoas enriquecidas que podiam fazer parte de uma classe do exército bem específica, tá certo? Que era a parte da cavalaria. Então, eles vão passar a ter muitos direitos, muitas terras, muitos privilégios, tá bom? Vamos ter também um aumento do número de escravos em Roma. Escravos esses que vinham das mais diversas regiões. À medida que Roma conquistava territórios, Roma adquiria cada vez mais escravos, tá certo? Lembrem-se que eu falei para vocês que durante a monarquia, o número de escravos era bem reduzido, e eram escravos de guerra ou por dívida ou por condenação. Como agora não existia mais essa questão de escravos por dívida, então a maioria dos escravos eram escravos de guerra, tá bom? E eles vão passar a ser a maior parte da população em Roma, tá certo? Isso vai provocar um aumento do desemprego, porque muitos dos camponeses, muitos dos clientes que antes faziam os trabalhos nas fazendas, nas plantações, vão ser substituídos por escravos. Então, essas pessoas vão ter que migrar para a cidade, tá certo? Vamos ter também uma concentração de terras nas mãos das pessoas mais ricas, dos patrícios, lembrando que a população mais pobre não tinha acesso a essas terras. Vamos ter, durante esse período, algumas rebeliões escravas. A mais importante delas foi a rebelião liderada por Espartacus. Existe até um filme relacionado a isso, tá certo? Espartaco conseguiu reunir um grande exército, venceu algumas batalhas contra os romanos, mas ele acabou sendo preso. Ele e muitos dos seus seguidores foram presos e acabaram sendo crucificados, tá bom? Na Via Ápia, que é uma estrada que ligava Roma a uma outra cidade, que eu não estou lembrando agora o nome. Vamos ter muitas disputas por terra, né, porque as terras elas ficavam nas mãos dos ricos. A população pobre não tinha acesso a essas terras. Então, nós vamos ter 2 episódios muito importantes da história, né, desse período, que é justamente a questão dos irmãos Graco. Os irmãos Graco, eles eram tribunos da plebe, tá certo? E eles eram irmãos, né, e isso aconteceu aí durante um intervalo de 10 anos.
O primeiro deles é chamado de Tibério Graco. No ano de 133 a.C., ele propôs uma reforma agrária, ou seja, ele propôs pegar aquelas terras que estavam nas mãos dos ricos e que eles não conseguiam utilizar todas e dividir para as pessoas mais pobres. Só que isso desagradou a elite, né, que eram os grandes proprietários. Então ele acabou sendo emboscado e morto. 10 anos depois, em 123 a.C., seu irmão Caio Graco, que também se tornou tribuno da plebe, ele retomou com os planos do irmão, tá certo? Essa questão da reforma agrária e tudo mais. Então ele conseguiu uma série de direitos para a população mais pobre, para o exército. Ele conseguiu o direito de que os soldados tivessem os seus equipamentos pagos pelo Estado romano. Isso foi um grande avanço. Só que, infelizmente, ele acabou sendo emboscado e quando ele percebeu que também ia ser morto como o irmão, ele pediu para um escravo dele matar ele, tá certo? Ele preferiu morrer pelas mãos de um escravo. Nesse processo, nós vamos ter a ascensão dos militares, tá certo? O exército romano, ele vai passar a ganhar muita influência e muita força. Nós vamos ter várias reformas que vão beneficiar os soldados na questão de equipamentos, na questão de conquistas territoriais, de direito à participação nos saques e nas pilhagens. Então, isso vai fazer com que os soldados, eles acabem enriquecendo, eles acabem tendo uma série de privilégios e se tornem leais aos seus generais. Com isso, nós vamos ter o início de algumas disputas pelo poder. Os militares, eles vão começar a formar alianças militares para comandar o poder. O primeiro deles é Júlio César, o conquistador da Gália, vai firmar uma aliança militar com outros dois generais, Pompeu e Crasso. O objetivo deles era justamente tirar o poder das mãos do Senado. Após a morte de Crasso em batalha, Júlio César vai passar a enfrentar as tropas de Pompeu. Júlio César vai acabar vencendo e ele vai começar a fazer uma série de transformações e reformas dentro de Roma, como a distribuição de terras, pagamento de pensão a soldados e muito mais. Com o passar de 4 anos do seu governo, o Senado vai acusá-lo de estar tentando voltar com a monarquia. Então eles vão organizar uma emboscada e Júlio César será morto. O seu sobrinho e meio que filho adotivo, Otávio, que também era um general, alguns anos depois, vai formar o segundo triunvirato, se aliando com outros dois generais, Marco Antônio e Lépido. Marco Antônio, nessa época, ele tinha um relacionamento com Cleópatra, do Egito, tá certo? Então ele acabou tendo alguns filhos com ela, né? Então ele dava muitos presentes, deu terras e muito mais. Então, com isso, Otávio vai acusar Marco Antônio de estar mais preocupado com os interesses egípcios do que com os interesses romanos. Então, eles vão iniciar uma batalha, essa batalha entre Otávio e as tropas de Marco Antônio e Cleópatra. Ela vai ser muito intensa. Lépido, ele não vai se intrometer, ele vai ficar meio que de lado, tá certo? Então, Otávio, ele vai acabar vencendo as tropas de Marco Antônio e Cleópatra e ele vai passar a fazer uma série de exigências e imposições ao Senado romano. Entre eles está o cargo de príncipe, que era o cargo mais alto do Senado. Ele vai passar a exigir ser chamado de Augustus, que significa venerado, por isso que ele é conhecido como Otávio Augusto, tá certo? E também ele vai exigir o cargo de imperador, tá certo? Com isso chega ao fim a República e tem início o Império. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o governo de Otávio Augusto, tá bom? E também sobre a questão do Império. Fiquem com Deus, tô morrendo de saudade de vocês, se cuidem. Tchau, tchau, meus amores!